Nós estamos numa série de mensagens com o tema Epitáfio. E nós hoje, não das últimas semanas, vamos falar sobre um personagem bíblico que deixou um grande legado para todos nós. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam glória a Deus. Amém, eu também estou com fome. Então abra sua Bíblia, se você pode, no livro do Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Diz assim a minha tradução: habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Quantos anos ele tinha? Apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia más notícias deles para o seu pai. Ele era fofoqueiro aí, né? Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica colorida com mangas compridas, uma espécie de casaco colorido. Vendo, pois, seus irmãos, amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou de pé, e os vossos feixes rodearam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de sua palavra. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também com o sol e a lua, e as 11 estrelas que se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que você teve? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti nessa terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Eles tinham o quê? O pai, no entanto, considerava o caso consigo, ou seja, não fazia nada com isso. E como foram os irmãos apacentar os rebanhos do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviarei você até eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e os rebanhos. Trazei-me notícias. Assim enviou no vale de Hebrom, e ele foi até Siquém. Feche os seus olhos, se você pode. Senhor, essa é a tua palavra, e nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que os exemplos dos erros e acertos desse menino chamado José, que recebeu uma palavra do Senhor, e grandes sonhos e promessas do Senhor, nos inspire, nos desperte, para que possamos corrigir a rota da nossa vida e cumprirmos aquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Queridos, nessa noite eu gostaria de falar sobre esse homem chamado José. E José, na minha opinião, foi o que foi, deixou o que deixou de legado. Não somente porque recebeu uma promessa de Deus. Muitas pessoas acreditam que pelo simples fato de receberem uma promessa, uma palavra de Deus, é suficiente para que o milagre, para que a promessa se cumpra na sua vida. Mas eu tenho aprendido e entendido que Deus, Ele poderia agir sozinho, mas Ele sempre decidiu trabalhar em parceria. E por isso a Bíblia fala que na história de José, as decisões e as escolhas que José tomou foram fundamentais para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele.
A vida é feita de decisões e escolhas. Alguns estudos dizem que nós, em um dia, tomamos cerca de mais de 30 mil decisões. E a grande maioria dessas decisões, elas são tomadas numa espécie de piloto automático. Você acorda, abre o olho, você senta na cama, você não vai rastejando, você se levanta, você vai ao banheiro, você faz as suas necessidades, você escova o dente, você prepara um café, um chá, um suco, você vai decidir entre um bolo, um pão, um queijo, um presunto. Você faz muitas decisões e a maioria dessas decisões não interferem de uma forma muito impactante na sua história, mas poucas decisões que você toma, principalmente em momentos decisivos da sua vida, elas determinam os seus destinos. E na vida de José foi exatamente assim. No primeiro momento, José não escolheu ser o filho da velhice. Ele foi escolhido pelo seu pai. E ao ser escolhido por Jacó, ele foi o preferido. Jacó fazia predileção a despeito dos seus irmãos. E isso produziu muito problema familiar. E que, como se não bastasse somente o amor que ele dava e a relação diferente que ele tinha com José diante dos outros irmãos, a Bíblia fala que ele decidiu dar um casaco colorido, um casaco bonito, aquele casaco que só deveria ser usado numa festa, num casamento, num aniversário de 15 anos. Mas enquanto os irmãos faziam um trabalho pesado da casa, José usava aquele casaco numa espécie de imposição, dizendo e mostrando para os irmãos que ele tinha poder, que ele estava acima dos seus irmãos, que ele tinha aquilo que os irmãos não tinham. E a Bíblia fala que isso era motivo de inveja e de ciúme entre os irmãos. Jacó, o pai, por sua vez, fingia que não estava vendo aquilo. A Bíblia fala que ele fingia não ver esse grande problema que ele criou. José não escolheu isso, mas ele escolheu em algum momento ser arrogante, ser orgulhoso, vaidoso. Colocava aquele casaco, aquela capa e vivia desfilando na frente dos irmãos, mostrando que ele tinha o que eles não tinham, que ele recebia o que eles não recebiam do seu próprio pai. As escolhas iniciais de José não foram boas. E na vida, muitas pessoas não começam bem, e o que realmente importa não é como você começa, porque a Bíblia é cheia de homens e mulheres que não começaram bem, mas terminaram mal. Saulo de Tarso começou muito mal e terminou muito bem. Satanás começou bem e terminou mal. Sansão começou bem e terminou mal. Salomão começou muito bem e terminou muito mal. José começou muito mal. Começou permitindo que o orgulho, que a vaidade. Em nenhum momento a Bíblia fala que ele confrontou, que ele questionou, que ele chamou os irmãos para conversar, dizendo que aqueles comportamentos eram comportamentos ruins, mas ele fazia intrigas para o seu pai. Ele levava a fofoca para o seu pai, e todas as vezes, quem sabe que ele falava para o seu pai não queria ouvir a outra parte, simplesmente castigava os seus irmãos. Até que um dia, o texto que eu li diz que os seus irmãos estavam pastoreando as ovelhas de Jacó em Siquém. Jacó, ou Israel, ele chama José e diz: eu quero que você vá onde seus irmãos estão. E ele, claro, levou a sua túnica colorida, todo fantasiado, achando que estava prosa, desfilando no deserto, atravessando aqueles desertos até Siquém. E quando ao longe os irmãos visualizam ele com aquela capa que representava arrogância, altivez, prepotência, presunção, os irmãos logo tratam de arquitetar um plano para matá-lo. Um dos seus irmãos, chamado Rubem, ele diz: não, que o sangue dele não caia sobre nós. Uma caravana de amalequitas estava passando por ali em direção ao Egito. Resolvem vendê-lo para os amalequitas, e eles pegam aquele símbolo da arrogância, da vaidade, que era justamente a capa, e eles despedaçam a capa, eles matam um animal, e eles sujam a capa daquele animal para mostrar para o pai que provavelmente uma fera havia devorado José. E ao ver talvez Jacó chorando, angustiado por ter perdido o seu filho predileto, eles receberam a satisfação justamente de destruir aquilo que o próprio Jacó havia realizado. Jacó, de uma forma inconsciente,
havia matado José no coração de todos os seus outros filhos. Isso me chama a atenção da importância de nós que somos pais estarmos atentos a predileções que nós fazemos de uma forma inconsciente aos nossos filhos. E lá, agora, na cova, ele foi levado naquela caravana em direção ao Egito, acorrentado, sem capa, sem nome, sem título, sem influência. Ele era rico, ele era uma espécie de príncipe, filho do patriarca, sem absolutamente nada. José, ele precisou recomeçar a sua história. E é exatamente quando tudo o que você acha que é o muito que você tem vai embora, que você vai determinar como a sua vida vai seguir a partir daí. Quando os holofotes eles se apagam, quando a influência vai embora, quando os amigos que dizem que estão juntos com você são os primeiros a virarem as costas para você, é exatamente nesse momento que você vai determinar se você vai avançar, se você vai acreditar, se você vai se levantar, ou se você vai ser definido pelo trauma que você viveu. José, ele escolheu, ele decidiu não ser definido pelo seu pior momento. E eu pergunto para você, quem é você quando você perde a capa? Quem é você quando uma traição, uma decepção acontece na sua vida? José, ele foi levado para uma terra estrangeira, um outro país. E a Bíblia mostra para nós que, curiosamente, apenas com 17 anos, numa língua estrangeira, numa cultura diferente da dele, ele decidiu aprender uma nova língua, uma segunda língua. Ele aprendeu o idioma local dos egípcios, porque ele precisava se comunicar. Então ele se dedicou totalmente a uma nova língua, a uma nova cultura. Ele estudou sobre economia local, ele estudou sobre a cultura do país. A história mostra que ele estudou sobre contabilidade, porque ele entendeu que mais cedo ou mais tarde oportunidades iriam aparecer diante dele, e ele precisava se preparar para essas oportunidades. Tem gente que quando perde a capa, que quando perde o emprego, quando perde o título, que quando perde a reputação, acaba entrando dentro de um casulo, chorando, se autocomiserando, se flagelando, se vitimizando. Você não é aquilo que as pessoas pensam que você é. Você não é aquilo que você gostaria de ser, e muito menos aquilo que Deus pensa sobre você. Você é a forma como você se vê. Provérbios fala sobre isso. Assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é. Pergunta para quem está do seu lado, como você se vê? Pergunta, como você se vê? Se você se vê como vítima, você será sempre uma vítima. Se você se vê como alguém a quem, se você olha para todo mundo e vê que todo mundo pode, todo mundo consegue, se você acredita na mídia, nessa vida midiática do Instagram, que diz, que mostra o melhor momento, a melhor fase, o melhor dia das pessoas, se você realmente acredita nisso, você vai entrar num processo depressivo e começar a dizer, todo mundo consegue menos eu, todo mundo é feliz menos eu. Só que nem sempre, ou na maioria das vezes, aquilo que é postado é aquilo que é real. Porque o que as pessoas postam nas mídias sociais não são as suas vidas, são o arquétipo daquilo que elas gostariam que as pessoas vissem sobre elas. Ninguém posta a foto no velório, ninguém posta a foto num momento de dor, de tristeza, ninguém posta a foto no seu pior momento. Mas isso não quer dizer que as pessoas não vivam e não tenham o seu pior momento. José estava vivendo o seu pior momento, e agora ele decidiu, diga, ele decidiu que ele não ia se vitimizar. Por isso ele aprendeu, e muito rápido ele aprendeu um outro idioma. Ele não só aprendeu a falar, mas ele aprendeu também a escrever esse idioma. E a Bíblia fala que ele se tornou o chefe da casa do homem que comprou ele no mercado de escravos, um homem chamado Potifar. Se fosse nos dias de hoje, José foi promovido a CEO dos negócios. Ele era o cargo mais alto em todas as empresas de Potifar. E a Bíblia fala que ninguém cuidou das coisas de Potifar como ele. Potifar tinha a total confiança nele. José agora estava numa posição privilegiada.
E ele podia agora se beneficiar ainda mais disso, até que ele foi provado novamente. Porque durante a nossa vida nós seremos provados a todo momento. E eu aprendi na minha vida que nem toda porta que está aberta foi Deus que abriu. Nem toda porta que está aberta, escancarada para você, foi Deus que abriu. Um dia um irmão quis dar uma oferta para a igreja, alguns anos atrás. E ele me procurou, ele falou: eu quero dar uma oferta para a igreja, pastor. E aí a forma como ele quis dar a oferta não gerou paz no meu coração. E eu falei para ele: irmão, eu vou orar. E amanhã a gente, eu quero ofertar. Eu falei: amém. Mas da forma como você quer ofertar, eu preciso colocar diante de Deus. E você sabe o que Deus falou para mim? Deus não disse nada para mim, mas eu não senti paz no meu coração. E a Bíblia fala que a paz de Deus seja o árbitro no seu coração. E eu não senti paz, e eu disse para ele: irmão, eu não estou sentindo paz no meu coração da forma como você quer ofertar. Se você quer ofertar como todo mundo, ótimo, ok. Mas dessa forma, eu não estou em paz no meu coração. Alguns anos depois, que se passaram, se eu tivesse recebido aquela oferta, a igreja estaria sendo colocada numa posição de exposição. E eu entendi claramente que nem toda porta que está aberta foi Deus que abriu para você. Por isso a gente tem que pedir sempre discernimento a Deus. Que Deus nos dê, eu vou profetizar sobre a sua vida, levante suas mãos. Que Deus nos dê a capacidade dos filhos de Issacar, que discerniam o tempo e modo diante de decisões e momentos difíceis. Que você saiba discernir o tempo e o modo nos momentos decisivos da sua vida. Que você decida sempre ter a paz de Deus como árbitro no seu coração. Que você decida, diante de tantas vozes que ecoam do lado de fora, ouvir simplesmente a voz do Senhor. Que você não seja enganado e enganada por vozes que no primeiro momento possam até parecer momentos em que vão tirar você dessa situação. Porque aquilo que Deus faz é perfeito. Aleluia. Uma palavra liberada feche os seus olhos. Da boca de Deus. Levante uma de suas mãos. Tudo que você precisa de uma palavra. Uma palavra. Quem sabe canta. Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para mudar história. Diga eu que não tinha mais nada além de uma palavra liberada, mal sabia eu que isso era tudo que eu precisava. Uma palavra liberada tem poder para levantar o nada como eu. Projeto que deu certo pelas mãos de Deus. José decidiu trabalhar duro. Ele decidiu fazer o seu melhor com o que ele tinha. E o que ele tinha? Ele não tinha túnica, ele não tinha dinheiro, ele não tinha influência, ele não tinha mais o seu pai, a sua mãe, ele não tinha absolutamente nada, mas ele tinha o Senhor. E quem tem o Senhor tem absolutamente tudo o que precisa. Você pode não ter dinheiro, mas se você tiver o Senhor, você tem tudo o que você precisa. Você pode não ter influência, mas o Senhor abre portas que a influência não abre. O Senhor faz milagre que o dinheiro não pode realizar. Porque quem tem o Senhor tem absolutamente tudo o que precisa. José entendeu muito cedo que tudo que ele precisava era obedecer a Deus. Ele havia recebido um sonho. Ele não pediu para sonhar. Foi Deus que deu o sonho para ele. Mas a arrogância, no primeiro momento, dominou o coração dele, Anne, ao ponto dele dizer: eu sonhei e eu percebi que nesse sonho, em algum momento da vida, vocês vão se colocar prostrados diante de mim. Mas para aquilo que Deus iria fazer na vida dele, ele precisaria ser moído. Ele precisaria passar pelas pressões da vida, por aquilo que a gente chama de teste do tempo, de processo da vida. E lá na cova, na primeira cova, quando ele foi lançado pelos seus irmãos, José, sem influência, sem o seu pai, sem a túnica, sem a capa colorida que representava ostentação e poder, ele decidiu deixar naquela cova tudo aquilo que iria atrapalhar a jornada do recomeço da vida dele.
Talvez você precise hoje deixar algumas coisas para trás. José, ele deixou naquela cova todo orgulho, toda vaidade, toda altivez, toda prepotência, toda arrogância. Ele decidiu se esvaziar dele mesmo para que o Senhor pudesse enchê-lo poderosamente. Diga para quem está do seu lado: Deus só enche quem está vazio. Diga: Deus só enche quem está vazio. Pergunta: você está vazio? Se você está vazio, Ele vai te encher nessa noite. Eu profetizo que Deus possa derramar sem medida sobre você, que você possa transbordar para a direita, para a esquerda, para frente, por todos os lados, para a glória do nome do Senhor. José, ele deixou na cova aquilo que de pior ele tinha. Ele não levou bagagem. Ele decidiu nessa jornada de recomeço não levar mochila, e agora ele estava lá como CEO dos negócios de Potifar. Tudo estava maravilhoso, até que a mulher do patrão dele resolveu dar em cima dele. Ele tinha 20 anos de idade. A testosterona dele, Douglas, devia estar 3.000, você imagina. 20 anos de idade. A sua está 150, luta. E aí o que aconteceu? Ele não queria se deitar com ela, sim ou não? Sim ou não, gente? Quem acha que queria, levanta a mão. Quem acha que não queria, levanta a mão. Quem não acha nada? A maioria. Claro que ele queria, pô. Um jovem, 20 anos de idade, virgem. Só que José, ele aprendeu muito cedo que não se pode trocar o que você quer mais na vida por aquilo que você deseja em um momento. Eu vou repetir: José, ele decidiu não trocar aquilo que ele mais desejava na vida dele por aquilo que ele estava desejando em um momento. E as promessas de Deus ficam para trás na vida de muitas pessoas quando elas não entendem e decidem usufruir de momentos instantâneos de prazer. A gente acha que na vida de José tudo o que aconteceu simplesmente porque Deus quis. Mas na verdade Deus poderia trabalhar sozinho, mas Ele decidiu trabalhar sempre em parceria. E tudo o que aconteceu na vida de José aconteceu porque ele decidiu fazer parte do que Deus ia fazer. Ele decidiu obedecer. Ele decidiu tomar as escolhas corretas. Se você for no hospital e você vai ver pessoas lá no leito de morte, se você for no cemitério, você vai ver muitas promessas de Deus em lápides escritas. Pessoas que tinham chamados, pessoas que tinham promessas de Deus, mas também pessoas que decidiram não fazer parte, decidiram fazer escolhas erradas. E quando a gente escolhe errado, a gente inviabiliza aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque você é parte disso. Como que você fala isso com tanta certeza? Porque Deus nos deu o arbítrio, o direito de escolher. Deus deu a você o direito de escolher. Se Deus não interferiu na queda de Lúcifer e 1/3 dos anjos do céu, quando eles decidiram, você acha que Ele vai interferir na sua vida? Mesmo você tendo uma promessa de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo sendo Deus poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, mesmo conhecendo os atributos do seu caráter, existem coisas que Deus não faz. E não é porque Ele não pode fazer, é porque Ele simplesmente decidiu não fazer. Existem coisas que Deus decidiu não fazer, mesmo sendo Deus. Exemplos: Deus não mente. Deus nunca mente. Deus não muda. Deus não falha. Ele não sofre sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não se contradiz, Ele não quebra princípios estabelecidos por Ele mesmo. Deus, Ele se move por princípios. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Em Apocalipse diz que Deus, Ele não somente é fiel a nós, mas o seu nome é fiel. Em Apocalipse diz que o seu nome é fiel. Pergunta para quem está do seu lado: qual é o seu nome? Pergunta: qual é o seu nome? Porque o nome de Deus é fiel. E se Ele tem como próprio nome a fidelidade, é porque Ele é fiel para cumprir toda a palavra que Ele liberou. Aleluia. José entendeu isso, e agora? Porque não cedeu às pressões da carne, porque não negociou no pouco, não inviabilizou tudo, não comprometeu tudo. Agora a Bíblia fala que ele é lançado injustamente no cárcere, envergonhado, injustiçado. Você já foi alvo de justiça?
Já levantaram calúnias contra você, falaram de coisas que você nunca fez, colocaram sobre você coisas que você não tinha feito. José, ele se sentiu injustiçado, tudo isso porque ele decidiu fazer aquilo que era certo. E quantas são as vezes que no caminho para a promessa de Deus, nós passamos por isso. Mas você sabe o que o José fez? Ele não se autocomiserou, ele não se justificou, ele não murmurou, reclamou, ele decidiu recomeçar. Ele decidiu se levantar e entender que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Porque toda promessa passa pelo teste do tempo. Tudo aquilo que Deus promete, Ele promete para alguém que Ele vai preparar para o futuro. Deus já tem uma fotografia sua do futuro, uma fotografia pronta. Deus já tinha uma fotografia dele como governador do Egito, e algumas pessoas acham que ele foi preparado para ser governador do Egito no palácio. José não foi preparado para ser governador no palácio, ele foi preparado limpando o chão da cadeia. Enquanto ele limpava o chão da cadeia, enquanto a humanidade, a humildade entrava no seu coração, ele era forjado para ser o segundo homem mais importante do mundo antigo. Porque quando a gente passa por um problema, por um grande problema, a gente passa a se compadecer as pessoas que estão à nossa volta também vivendo grandes problemas. Porque enquanto o orgulho nos domina, nós nos tornamos insensíveis aos outros. Mas quando a dor nos alcança e a gente consegue vencer essa dor, a gente tem a capacidade de ser gentil, de ser sensível, de ser amável, de se importar com os outros. E José se importava. E foi no seu pior momento, diga, no pior momento. Foi no pior momento da vida dele no cárcere, sendo injustiçado e envergonhado, que Deus deu a oportunidade dele continuar usando os talentos que Deus havia dado em favor de vidas. Tem gente que está vivendo o pior momento da história e acha que esse momento não é o momento de ser usado por Deus. Deus quer usar você no seu pior momento, porque é exatamente no seu pior momento que você está totalmente vazio de si mesmo, e Ele pode transbordar dentro de você. E aí José está lá e de repente dois camaradas chegam. A Bíblia fala que eles estavam com os rostos abatidos. José vai lá e fala assim: o que houve com vocês? Estou sofrendo uma injustiça. O padeiro disse: você está sofrendo injustiça? Eu sei bem o que é isso, rapaz. Eu também estou aqui por causa disso. Eu quero me compadecer de você. E naquele momento Deus deu a oportunidade para que ele pudesse escolher se ele continuaria sendo bênção na vida das pessoas, não tendo dinheiro, não tendo fama, não tendo influência, não tendo cargo de CEO na casa de Potifar. Ele não tinha nada, mas os talentos que Deus havia dado ainda estavam sobre ele. Escute o que eu vou dizer para você: os dons que Deus deliberou através do Espírito Santo são irrevogáveis na vida do homem. Mesmo não tendo caráter, às vezes a pessoa pode pregar muito bem. Por quê? Porque é um dom que Deus deu. Mesmo não tendo caráter nenhum, a pessoa pode cantar muito bem. E algumas pessoas a gente olha e a gente fala assim: por que fulano, ciclano, Beltrano tem, mesmo tendo essa vida? Porque é um dom que Deus deu. E os dons deliberados pelo Espírito Santo são irrevogáveis. E você tem dons, e você tem talentos. E talvez por estar vivendo um momento difícil, um momento de cova, um momento de justiça, você diga: para mim não tem jeito, eu não tenho condições de ser usado por Deus, porque eu estou no meu pior momento. Deus quer usar você no seu pior momento. Deus quer usar os talentos que Ele deu a você em favor de outras vidas. Não tem a ver com influência, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com chamado, tem a ver com propósito, tem a ver com vida na vida. José se sensibiliza daqueles homens e diz para eles: eu quero ajudar vocês. E ele tem um sonho com aqueles homens, e ele usa o dom que Deus deu a ele em favor de outras pessoas. E sabe o que acontece? Quando ele faz pelos outros, Deus decide fazer por eles. Enquanto você cuida de vidas, Deus cuida de você. Você que tem discipulado pessoas, você tem que servido na casa do Senhor, você que é um voluntário na casa de Deus, enquanto você está servindo e se preocupando com as coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas, dos seus filhos, da sua casa, da sua família, dos seus negócios. E ele então fala: olha, vocês vão voltar, o padeiro vai voltar, mas o copeiro vai morrer.
E aí quando o faraó chama o padeiro, ele fala assim: eu queria pedir uma coisa para você. Avisa para ele lá. Fala para ele que eu estou aqui na mesma situação de você. Foi uma injustiça, eu não fiz nada. Se lembre de mim diante de faraó. Mas Deus colocou uma amnésia no padeiro. Porque se faraó recebesse o currículo de José naquele dia, a vaga que estava disponível era a vaga de padeiro. José está fazendo pão até agora. Mas o que Deus tinha para ele não era uma posição de padeiro. O que Deus tinha para ele era uma posição de governador. José não sabia, mas ele ainda não estava pronto. Ele precisava mais de 2 anos no cárcere. Quantos anos? Pergunta para quem está do seu lado. Você já está pronto? Pergunta. Está pronto? Já está pronto? Já está pronto? Você imagina quantas foram as noites que ele pensou: ajudei todo mundo. Os talentos que Deus me deu serviram na vida de pessoas e não serviram para me tirar desse lugar. Não, ele não pensou isso. Sabe o que ele fez? Ele decidiu fazer o seu melhor com aquilo que ele tinha. A Bíblia fala que ele se tornou chefe da cadeia, e a cadeia prosperou. Eu nunca ouvi falar de uma cadeia próspera, mas enquanto José dava o seu melhor, Deus abençoava em tudo o que ele fazia. Tem gente que decide cruzar os braços e esperar: eu vou ver o que isso vai dar. Não, descruze os seus braços e comece a fazer alguma coisa, porque Deus sempre abençoa pessoas que estão fazendo alguma coisa, não esperando que elas aconteçam. Por isso tenha atitude, se posicione. E 2 anos depois, uma oportunidade chega até ele. E agora ele sai daquele lugar. Ele revela os sonhos de faraó. Ele é colocado como o segundo homem mais importante. Faraó diz: somente você será menor do que eu. Ele tira o anel do dedo e dá para ele. E agora, depois de ser moído, experimentado, espremido, esmagado, mas provado e aprovado por Deus, ele é colocado como governador do mundo antigo. Ele não aprendeu a administrar no palácio, ele aprendeu a administrar no cárcere, na escassez. Foi na falta, foi na dificuldade. Então talvez a situação que você está vivendo hoje possa ensinar alguma coisa para você. Talvez o seu momento atual possa ser um momento de preparação para o melhor momento da sua vida. Talvez você esteja prestes a viver o melhor momento da sua vida, porque ele não sabia, mas aquele pior momento antecederia o melhor momento da história da vida dele. Ele decidiu fazer as melhores escolhas. E agora, como governador, o mundo inteiro teve fome. Os seus irmãos vão ao Egito, a mando do seu pai, e ele tem a oportunidade de ver os seus irmãos. E agora ele poderia se vingar, mas ele decidiu deixar o ódio, a raiva, a ira, a justiça, o direito de estar certo justamente no cárcere. Ele deixou em Siquém, ele não levou para o Egito, e é exatamente por isso que ele se tornou o que se tornou. Quando a gente decide levar mochila, queridos, a gente vai carregar peso, a gente vai carregar aquilo que a gente não precisa carregar, a gente vai andar mais devagar, a gente vai estar sobrecarregado, fadigado. E agora, diante de uma vida nova, de luxo, de fama, de riqueza, ele teve a oportunidade de escrever o seu epitáfio. O epitáfio de José está representado em 2 nomes que ele deu, que ele decidiu dar aos seus 2 filhos. O primeiro, o primogênito, Manassés. Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer todo o mal que eu passei. Entende? Quando ele sentava numa mesa, Flávio, para conversar, e as pessoas falavam: você, José, rapaz, eu fiquei sabendo da luta que você passou, da humilhação. Ele falava: Deus me fez esquecer. Porque tem gente que quer sempre trazer a memória, mas tem gente que entende que é melhor você esquecer tudo o que passou. Porque se você venceu, é porque Deus fez você esquecer. Se Deus trouxe você até aqui, é porque você é mais do que vencedor. Então diga: Deus me fez esquecer todo o mal que eu vivi até aqui. Esse foi o primeiro filho dele. Todas as vezes que ele olhava para Manassés, ele percebia que, por pior que tivesse sido a sua vida, Deus fez ele esquecer absolutamente de tudo. José, talvez, se alguém perguntasse: e aí, José, doeu muito? Meu irmão, eu não sei, eu decidi esquecer. Nem mochila eu carrego.
depois ele teve um segundo filho, que quer dizer Efraim, onde o significado mostra: Deus me fez prosperar numa terra estrangeira. Observe, ele declarou para os seus 2 filhos eternamente aquilo que ele queria que representasse a vida de cada um filho. Todas as vezes que ele olhava para Efraim, representava que Deus fez ele prosperar numa terra estrangeira. Ele não tinha capa, mas ele tinha o Senhor. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha o Senhor. Ele não tinha influência, mas ele tinha o Senhor. Ele não tinha o pai, a mãe, mas ele tinha o Senhor. E quem tem o Senhor tem tudo. Quantos têm o Senhor como Deus da sua vida? Levante suas mãos, se coloque de pé e adore a Ele. Aleluia. Eu quero orar. A história de José mostra que ele era um herói, porque está em Hebreus no capítulo 11. Mas não é um herói perfeito, e muito menos com poderes. Porque existem heróis de verdade que não usam capas e nem têm superpoderes, mas são heróis que decidem fazer aquilo que é certo. O reconhecimento veio diante dos seus irmãos quando no Egito todos eles se prostraram diante dele, também o seu pai e a sua mãe. Aquilo não foi o sucesso. Sucesso não é o dia que os holofotes e os olhares estão diante de você. Isso é reconhecimento. Escute o que eu vou dizer para você. O John Maxwell, no seu livro, sucesso é aquilo que você faz no anonimato todos os dias. Sucesso são as pequenas decisões que você toma todos os dias, que vão levar você ao destino que você tanto sonhou. Sucesso acontece na segunda-feira, 4 horas da manhã, quando o despertador toca e você sente vontade de ficar na cama aquecida, mas você decide levantar e você venceu mais uma vez. Porque a principal luta ou guerra que você vai travar não é contra os inimigos, é contra você mesmo. O seu maior inimigo é você. Porque se você perder para você, você vai empatar de quem? Vai ganhar de quem? Reconhecimento é aquilo que acontece publicamente. Por isso, a história de José é uma história de muito sofrimento, de muita vergonha, de muita humilhação. Mas foi a história do maior líder, um dos maiores líderes do Antigo Testamento. De um sonhador que decidiu sonhar os sonhos que Deus tinha para ele. Quantos têm sonhos aqui? Sonhos, levanta. Sonhos, sonhos, sonhos. Eu quero profetizar sobre a sua vida que nenhum dos sonhos que Deus deu a você serão perdidos, que nenhuma esperança voltará vazia, mas que por certo cada promessa deliberada pelos céus para você será cumprido, porque a palavra diz em Coríntios que para todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo, nós já temos o sim, o amém. Você tem o sim, você tem o amém da parte de Deus, você tem o sim dos céus sobre a sua vida. Feche os seus olhos. Se essa palavra falou com você, se é você que precisa, por estar se sentindo um José num tempo difícil, eu não ia chamar, mas eu vou chamar à frente. Eu quero orar com você, eu vou descer. Sai do seu lugar, pede licença a essa pessoa que está do seu lado. Sai do seu lugar, pede licença. Diga, essa palavra é para mim, eu preciso ir lá na frente. Eu vou orar com você, eu vou declarar na vida de José, vai fazer na sua vida hoje. Isso, sai do seu lugar, sai do seu lugar. Pede licença a essa pessoa que está do seu lado. Isso, aleluia. Feche os seus olhos. Pai, é no nome de Jesus que te agradecemos por essa palavra que certamente não voltará vazia. Cremos que não seremos mais os mesmos, porque quem tem uma palavra do Senhor tem tudo o que precisa. Talvez não tenhamos dinheiro, influências ou coisas de bens de valor material, mas temos o Senhor, e quem tem o Senhor tem tudo o que precisa. Declaramos um novo tempo, declaramos novos dias, e ainda que se porventura o inimigo vier, declaramos que por um caminho ele virá, mas por 7 caminhos ele fugirá, porque o Senhor está conosco, porque temos o Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida um refrigério de alma, eu profetizo uma paz de espírito, eu profetizo uma fé inabalável, uma fé que move montanhas, uma fé que gera milagres,
uma fé que abre portas fechadas. Eu declaro sobre a sua vida que levará você às promessas que Deus tem para você. Eu declaro a restituição de Deus na sua vida. Eu declaro agora o sono de justo, que você deite e logo pegue no sono, porque o Senhor é o Deus da sua vida. Que Deus acampe anjos ao seu redor, guardando, livrando, protegendo, abençoando. Onde quer que você passar, que Ele passe com você. Onde você entrar, que Ele entre com você. Que Deus guarde a sua entrada, a sua saída, porque Ele é o Deus da sua vida. Obrigado, Senhor. Profetizamos que essa semana que começa hoje, seja uma semana de boas notícias da parte do Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus nos abençoe. Valeu.